Olá, pessoal! Voltei! Eu queria compartilhar com vocês um versículo que eu não gostava dele, que eu meio que pulava ele quando ele aparecia na Bíblia, na leitura e tal. Mas eu tenho trabalhado no meu coração a respeito dele, eu tenho aprendido bastante sobre isso. E eu queria ler para vocês aqui, fica em Romanos, capítulo 13, verso 1 ao 5, que fala o seguinte: Obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles. Pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo de autoridade, guarde as leis, pratique o bem, e tudo te irá bem. Pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas, se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ela terá de castigá-lo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para castigar quem pratica o mal. Assim, vocês precisam obedecer às autoridades por duas razões: para evitar o castigo e por uma questão de consciência. O que ocorre? A gente tem a mania, já é prática, principalmente de brasileiro, de reclamar: porque governante tal é isso, governante tal é aquilo, época de eleição, ano de eleição realmente é uma coisa bastante complicada, porque fila de banco as pessoas reclamam dos governantes. Você está num restaurante, as pessoas vão reclamar. Você está num supermercado, vai escutar reclamação. E assim, a gente esquece que de acordo com a Bíblia, toda e qualquer autoridade é instituída por Deus. E que a Bíblia nos ensina, nos orienta a orar por nossas autoridades, até mesmo porque somos nós que as escolhemos. Enfim, a despeito disso, também a gente pode ver as autoridades que são constituídas por Deus em relação aos nossos familiares, os nossos pais, as pessoas que são responsáveis por nós. Se eles são responsáveis por nós, errando ou acertando, são responsabilidades que foram outorgadas por Deus. Então, o que acontece? O fato deles serem nossos superiores, de repente autoridade sobre a nossa vida, autoridade paternal, é propósito de Deus para trabalhar na nossa vida, para que a gente possa aprender o que fazer e o que não fazer. E o que eu gostaria de falar por último, que é o que eu tenho passado, assim, que realmente tem sido bastante marcante, é a questão das autoridades que a gente tem no nosso trabalho. Os nossos chefes foram instituídos por Deus. Os nossos chefes foram realmente planos de Deus na nossa vida. Mas o meu chefe é chato, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Não é o caso do meu, tá? Dos meus. Mas, independentemente de como seu chefe haja, por mais bizarro que ele possa parecer, sei lá, tudo que acontece na nossa vida é um propósito de Deus. E o seu chefe ser como ele é, também é um propósito de Deus. Você não tá lá à toa. De repente você precisava, como a gente precisa, de repente ter um pouco mais de disciplina. E o nosso chefe nos ensinou isso. De repente nós precisávamos ser mais organizados. De repente precisávamos ter mais profissionalismo, ou de repente buscar mais profissionalização, uma especialização após o que quer que seja, para que nós possamos desempenhar melhor o nosso trabalho, melhor a nossa missão, a nossa função. E o nosso chefe está justamente ali para nos cobrar isso. E o fato dele nos cobrar não é que ele é um chato, não é que ele é um infernal, nada disso. É simplesmente pelo fato de que Deus quer que nós cresçamos em tudo que nós fazemos. Deus quer que nosso trabalho seja frutífero, que o fruto fique, que o fruto permaneça. Não existe como nós termos um fruto que seja bom se não houver sacrifício. Para que a árvore possa crescer, a semente tem que morrer. Não tem como a gente virar uma super pessoa do nada com passes de mágica. Tudo tem um processo. E um processo para nós nos tornarmos um profissional melhor, uma pessoa melhor, ele requer um passo a passo, ele requer uma renúncia, ele requer, às vezes, um choro, um bater de pé, uma birra, né? Um chefe que precisa ser mais rigoroso, uma autoridade que foi instituída por Deus na nossa vida para nos levar a degraus cada vez maiores. Então, que nós venhamos abençoar as autoridades que são constituídas por Deus sobre a nossa vida. Os nossos governantes, os nossos pais, os nossos chefes, os nossos professores, os nossos tutores, que nós possamos ter em mente isso. Se ele está cobrando mais um pouco, se ele está sendo de repente chato, se as atitudes dele estão nos incomodando, é porque aquilo está nos fazendo crescer, né? E se a gente anda certo, não tem por que temer chefe, não tem por que temer autoridade, não tem por que temer pai e mãe. É simplesmente andar na linha, fazer a coisa certa. Quem faz a coisa certa não teme nada, né? E é uma coisa que eu tenho aprendido aí, tô no caminho. Não cheguei ainda no patamar certo não, mas tô subindo os degraus aí em relação a isso. Então, ore pelo seu chefe, ore pelos seus pais, abençoe as pessoas que estão com autoridade sobre a sua vida, abençoe os governantes e pense melhor na hora de votar também, isso é muito importante. É isso, queridos. Deus abençoe vocês, uma boa noite. Tchau.